Salomão, o reinado dele e os inimigos. Deus fez com que ele reinasse em paz. Isso a Bíblia descreve. Isso eu aprendi hoje, eu tenho visto que Davi ele deixou tudo preparado, assim como nós estamos preparando esta igreja para gerações futuras. Os pastores que passaram daqui, eles erraram, eles acertaram, mas eles prepararam para que hoje eu estivesse aqui. E hoje eu estou preparando para que um futuro pastor ou uma futura pastora venha estar aqui. Então o meu trabalho, o teu trabalho, ele não é em vão. E isso nos mostra, vocês imaginam se, vamos contextualizar, imaginam se naquela época, Davi não foi criticado, não falaram, mas ele não vai construir o templo, o rei Davi não vai construir o templo, tem mão suja. Porque as críticas, elas sempre vêm. Mas ele é assim, ele é assado, mas ela é desse jeito e ela toca. Você está preparando a terra para outro verso. Enquanto você prepara a terra, cumpre aquilo que Deus te prometeu, cumpre aquilo que Deus te chamou, que Deus tem confiado nas suas mãos. Não critica, cada um tem uma realidade. Cada um tem o seu histórico. Cuidado com os comentários aí que grava tudo. E é assim, amados, cada um tem a sua história, aquilo que Deus chamou, e talvez o meu chamado, as pessoas não entendam, o teu chamado, pessoas te criticam. Por isso que a gente precisa se entender que cada um tem um papel, cada um tem um papel no reino de Deus. Deus não me chamou igual a vocês, Deus não chamou vocês igual a mim, e assim vai, a gente vai seguindo. Eu nunca imaginei que muitas coisas estaria acontecendo na minha vida, mas o que aconteceu? Eu não almejei, eu perseverei, eu continuei caminhando. E durante o caminho as coisas foram sendo preparadas. Durante o caminho Deus foi abrindo o caminho. Ele foi abrindo o mar, Ele foi abrindo rios, Ele me fez passar por sobre as águas, mas eu não parei. Não parei quando fui criticado, não parei quando fui cercado e boicotado, eu não parei. E aqui ele diz assim, no 9, eis que o filho que te nascer será homem de repouso. O Senhor falando isso para Davi, e ele repassando isso a Salomão. Porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Será que Salomão também não foi criticado? Olha, o pai dele era melhor do que ele, era homem de guerra, esse aí vive sentado no trono, comendo e arrumando mulher. Mas ele viver em paz e fazer um reinado de paz também era plano do Senhor, diferente do plano que Deus teve com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Vocês estão vendo a diferença? O chamado era pai e filho, mas um chamado totalmente diferente do outro. Este edificará a casa ao meu nome, no 10, e ele me será por filho, e eu a ele por pai. E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, Davi falando para Salomão, e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor, o teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te apavores, nem tenhas pavor. Amém? Amém. Vocês viram, amados, que Davi, mesmo ele sabendo que ele não teria a honra de construir o templo, que seria algo que Deus confiou nas mãos de Salomão, Davi ele não chegou com palavras de derrota para o filho, muito pelo contrário. Ele falou, olha, que Deus cumpra, Deus vai cumprir aquilo que ele falou a teu respeito. E ele falou assim, então você vai prosperar, sempre tem o ser do Senhor, se tiveres
cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Aí ele dá uma palavra de incentivo para ele. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas, Salomão. Nem tenha pavor, nem te apavores. E é isso que o Senhor diz para mim e para você hoje. Não temas, eu sou contigo. Tenha bom ânimo, não se apavore. Ainda que muitas coisas pareçam contrárias, estejam contrárias, eu sou contigo. Ah, mas o Senhor fez na vida do fulano e não está fazendo na minha. O plano de Deus, o projeto de Deus era para a vida dele, é dele. Para a tua vida é outro projeto. Para a tua vida é outro plano, mas uma coisa eu posso garantir a você, pela luz da palavra. É outro plano, mas é plano de vitória também. Glória a Deus, né? É diferente daquilo que Deus está fazendo na vida do teu irmão, do teu pastor, da obreira, da diaconisa, mas é plano de vitória que Ele tem para você. É o caminho que Ele tem para você. O modelo da armadura de Saul não serviu em Davi. E daí Saul já tinha tido a honra de ter sido o primeiro rei ungido de Israel. Ah, mas ele errou, Salomão também errou. Eu já vi pregadores enfatizarem mais o erro de Salomão do que as boas obras que ele teve. Isso tem que servir para a gente somente como lição. E não você marcar uma pessoa pelas quedas que ela teve. Você olhar para a pessoa e anular todas as boas obras porque ela teve um escorregão, porque ela teve uma queda. Salomão fez grandes coisas, Salomão julgou com sabedoria. Salomão reinou e ele não trouxe, enquanto ele andou nos estatutos do Senhor, ele não trouxe vergonha para o reinado dele. No final, a sua fraqueza foram quem? As mulheres. Levantou altares, serviu aos deuses que as suas concubinas serviam, se contaminou. E o que o Senhor fala para mim, para você? Cuidado com as alianças que você tem feito, não se misture. Tem pessoas que não são para caminhar com a gente. Tem pessoas que não porque nós somos melhores, não é isso, é porque está fora de propósito. Porque está totalmente fora do propósito do Senhor. E eu tenho aprendido que muitas vezes é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Muitas vezes esse estar sozinho é você estar só você e Deus, e isso basta. E isso é muito bom. Eu vejo casais sendo derrubados porque os dois não caminham olhando para a mesma direção. Um vai para um lado, o outro vai para o oposto. Quantos ministérios estão falidos? Por quê? Porque um tem uma visão, um chamado, os dois têm chamados diferentes, mas ambos levam até Deus, mas um anda na contramão, e isso atrapalha aquele que está no caminho de Deus. E no final os dois caem. E isso é muito triste. Ainda que o chamado do teu esposo, da tua esposa seja diferente do teu, você tem um chamado também. Ainda que o chamado da tua esposa seja o chamado de Davi, de guerra, de luta, de conquista, de desbravar, de abrir caminhos. O teu chamado pode ser um chamado de paz, de pacificação. Mas ambos têm um chamado. Não são iguais, mas são chamados do Senhor. São projetos de vitória. Entenda isso. Que você não seja uma pedra de tropeço na vida do seu companheiro, da sua companheira. Que ele e ela ou ela não seja uma pedra de tropeço na sua vida. E que ambos entendam que o chamado pode ser diferente, mas continua sendo o chamado de Deus. Veio de Deus, projeto de Deus. E como já disse, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Então, se você é como eu, que mesmo sem entender nada, aceitou o chamado do Senhor, tem aceitado, mesmo sem entender, meu Deus, e agora? Como é que é isso? O que vai ser de mim? A gente pensa mais naquilo que vai ter que entregar, naquilo que a gente vai ter que negar, da carne que vai ter que ser crucificada todos os dias, todas as horas, muitas vezes. Porque crente que não crucifica a carne não é crente.
Crente que não nega os desejos da carne não é crente. Que dá vazão como o mundo dá, não é crente. Precisa se converter. Quando eu começo a me levantar, que a ira vem, a sobrancelha vai levantando junto, a ira vem e ela sobe a sobrancelha junto. Eu lembro, eu sou crente. Baixa. Não é fácil. É verdade. Eu vi uma vez, um banner uma vez, e eu guardei até nas minhas coisas, a foto de um cachorrinho assim sentado, você vê a foto dele de costa. Você olha daí pra cá, você vê ele de costa. E um carro indo embora. E embaixo estava escrito assim: a maior e pior covardia de uma pessoa é iludir alguém, é despertar o sentimento em alguém, sabendo que não vai dar sequência nisso. É você despertar, é você fazer aquele ser, aquela pessoa confiar em você. Iludi-la, prometendo algo que dentro de você, você já sabe que você não vai cumprir. Sabe aquela coisa? Eu quero namorar você, mas eu sei que daqui a um mês eu não vou estar com você. Essa tem sido a minha luta, Marcinho. É fácil mesmo, me aliançar a alguém é muito fácil, é só aparece. São pessoas que eu sei que é só até aqui. E eu sou crente. Eu não posso viver como lá fora. Eu não estou falando para vocês que eu sou certo, não, amados. É uma luta todo dia. Porque se eu não vigiar, eu caio. Sabe por quê, Vivi? É porque aqui sempre tem o C do Senhor. Davi, ele falou bem assim para o filho dele: então prosperarás. Opa, joinha, legal, é bom ouvir que a gente vai prosperar. E aí vem o preço. Se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Se tiveres o cuidado de manter. O fim não justifica os meios. Ah, mas eu fiz porque ali... Não. Você começou, termina. Não adianta nada a gente caminhar. Quantos a gente vê caído aí? Caminhar, fazer um caminho de fé. No final está negando Jesus, está negando o Pai, está negando o Filho, está negando o Espírito Santo. Está negando até a si mesmo. Ah, mas eu fiz tanto para Deus e Ele me recompensou. Deus não nos deve nada. Ele já nos deu sopro de vida. A misericórdia dele tem se renovado a cada manhã. A prova está aqui, vocês aqui e eu junto. Se as misericórdias dele não tivessem sido renovadas, nós não estaríamos aqui. Então lembre-se disso. Lembre-se sempre disso. Davi sabia que ele não construiria o templo. Salomão errou no final. Não justifica as obras do meio. Mas o que hoje o Senhor está trazendo à luz dessa palavra é isso. A instrução que Davi, sabendo que a honra seria de Salomão na construção do templo. Muitas vezes Deus vai falar: honra aquela pessoa. Mas eu não quero, ela é menos do que eu, não importa. Honra, porque cada um tem o seu papel e cada um vai cumprir o seu propósito. Honre as pessoas, não destrua elas. Não derrube se você não tem a intenção de levantar, de ajudar. Não iluda se você não tem a intenção de amar. Não faça voto se você já não tem a intenção de cumprir. Muitas vezes eu me entristeço, que eu sei de pessoas que estão aqui e que comentam o outro e sempre chega: ah, mas eu estou aqui até, qualquer coisa eu vou correr para a igreja do pastor tal, qualquer coisa eu vou para outra. Isso entristece, ao mesmo tempo eu vejo quão pobre de espírito são essas pessoas que estão atrás de homens, não atrás de Deus. Eu sempre falo isso. A olaria
pode ser mudada, mas o oleiro vai permanecer o mesmo. Quantos propósitos não têm sido cumpridos, têm sido atrasados, porque as pessoas têm pulado de galho em galho? Porque não tem a sua vaidade alimentada, porque não tem o seu bel prazer, não está sendo satisfeito, alimentado. Pense nisso, você está onde o Senhor te plantou. E Ele não te plantou com correntes, Ele não te plantou com algemas, Ele não te plantou com cadeados aqui neste lugar. Ele tem te plantado com amor e Ele tem te regado com amor. Porque Ele é o grande eu sou. Ele é o eterno. Nós passaremos. Tudo vai passar. As palavras dele não. Aquilo que Ele prometeu permanece. A tua situação de difícil, isso vai passar. Tenha certeza, vai passar. Mas a palavra do Senhor não passa. Você é filha, você é filho. Honra esse papel que Deus tem te chamado de filho e de filha. E entenda que cada um tem um chamado. Cada um tem um propósito. E não é porque é diferente do teu, ele é menor que o seu, ou o seu é menor ou maior do que de alguém. Cada um tem a sua importância. Talvez aquele pequenininho que a gente não dá nada, ele vai alcançar pessoas que nós nunca alcançaremos. Mesmo pregando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mesmo cantando todos os louvores. É aquele que pequenininho que mal sabe abrir a boca, vai ganhar uma alma que é preciosa para Jesus e que ninguém mais vai conseguir ganhar. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Feche os seus olhos. Curvem as vossas cabeças, por gentileza. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos e rendemos graças a Ti, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Senhor, hoje através da Sua palavra, o Senhor nos ensina que todos têm um chamado, todos têm um propósito. Maiores ou menores nós não sabemos, mas todos esses são propósitos do Senhor, que unidos, Deus, que quando estão em comunhão, um propósito muito maior é realizado na terra, que é o do Seu nome ser glorificado em nós e através das nossas vidas. Por isso, meu Senhor e meu Rei, Tu és o Deus de toda a verdade. Tu és o Deus que não deixa nada em oculto, meu Senhor. Tu és o Deus glorioso, forte. Tu és o Espírito da verdade que habita entre nós e habita em nós. Senhor, que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, não somente nessas quatro paredes, nesse santo lugar, mas que o Teu nome seja glorificado quando nós usamos uma falsa capa de religiosidade e que essa capa seja rasgada de ponta a ponta. Que o Teu nome seja glorificado quando nós consigamos olhar para o nosso irmão com o olhar que o Senhor tem. Olharmos os nossos irmãos com o olhar de Cristo. Não um olhar de julgamento, não um olhar de que nós somos perfeitos e eles não. Tudo em mim é abençoado, dos meus irmãos não. Pode até ser, Pai. Mas não nos cabe a nós julgar. Nos cabe amar, nos cabe interceder, nos cabe orar, Senhor. Que esta noite, Senhor, toda religiosidade caia por terra, em nome de Jesus. Toda mentira, ilusão, Pai, de que muitas vezes nós queremos nos enganar, dizendo que, eu fiz, porque a gente arruma tanta desculpa para os nossos desvios de caráter, para as nossas más atitudes. E o Senhor sabe o que está no profundo do nosso coração. O Senhor sabe muitas vezes que a nossa boca fala algo e o nosso coração está totalmente diferente. Senhor, que hoje seja liberado nessa igreja não somente a queda de um gigante, Pai, mas a queda de toda mentira, de toda falsidade, de toda religiosidade. A queda, Pai, seja decretada hoje, declarada hoje do amor fingido, Pai. Que hoje neste lugar, Pai amado, Pai bendito,
Todo espírito de juiz, de julgamento, seja aniquilado e destruído. Em nome de Jesus. E não somente aqui, Pai, no meio dos nossos também. No meio dos nossos familiares. Nos nossos relacionamentos, Pai. Que os relacionamentos daqui sejam relacionamentos baseados na verdade. Porque a verdade liberta. A verdade, ela cura. Senhor, nós somos humanos, Pai. Tu sabes das nossas limitações. Tu sabes, Senhor, que muitas vezes nós queremos vender uma imagem de perfeição, Deus. E há tanta imperfeição dentro de nós, Pai. Há tantas falhas, Senhor, há tantas brechas, Deus. E o Senhor entende mesmo assim, porque o Senhor sabe que se o Senhor não estiver conosco, nós nada podemos fazer, Senhor. Não somos super-heróis e nem heroínas, Pai. Nós somos sim pessoas totalmente dependentes de Ti, que precisam do Senhor em cada instante, em cada respirar, em cada piscada de olho, Pai. Nós precisamos do Senhor, porque se o Senhor nos abandonar, Pai, o que será de nós? Mas hoje, Pai, trabalha nos nossos corações, Deus. Eu não quero viver uma vida de mentiras, Pai. Eu não quero vender para a Tua igreja, Pai, um falso evangelho, Senhor. Eu não quero vender para a Sua igreja, Pai, uma vida de mentiras. Uma vida de dizer que o Senhor fez, sendo que o Senhor ainda não fez. O Senhor está trabalhando. Eu não quero vender, Pai, para a Tua igreja, dizendo que o Senhor disse, o Senhor não disse. Porque o Senhor também fala no silêncio. E o Teu silêncio muitas vezes nos ensina a esperar, nos ensina a prosperar. Pai, que nesta noite, Senhor, o Espírito Santo da verdade habite verdadeiramente em nós. E que a gente reconheça, Pai, que assim como os nossos irmãos são falhos e carecem do Senhor, nós também precisamos das Tuas bênçãos. Nós também precisamos que o Senhor nos ajude, nos sustente em pé e não nos deixe, Pai, errar, não nos deixe cair. Obrigado, Deus, por essa igreja tão amada pela minha vida. Obrigado, Senhor, por eu estar neste lugar, Pai, por o Senhor permitir eu ter um dia entrado por essas portas e ter sido alimentado, Deus, não com palavras vãs, não com palavras mentirosas e ilusórias, mas está sendo alimentado com a verdade, Pai, com a verdade que é pregada neste altar. E que hoje, Pai, toda mentira e todo gigante caia por terra das nossas vidas. Porque a cada derrota do adversário em nós, Pai, o Teu nome é glorificado. É uma glória a mais para Ti. E todas as honrarias e todas as glórias, Pai, elas só devem única e exclusivamente a Ti, Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós pedimos, fica conosco, nos alimenta, nos limpa, Pai,